De volta com Geração Saúde de sexta-feira para falar sobre um tema que chamou muita atenção aqui da nossa produção. Nós vamos conversar sobre glaucoma na infância e a gente convidou o Dr. Jaime Martins, que é oftalmologista, gravou um vídeo super informativo sobre esse tema e a gente já trouxe aqui o Dr. Jaime para a gente conversar e entender um pouquinho também do glaucoma na infância. Bom dia, Dr. Jaime. Muito obrigada por ter atendido o nosso chamado mais uma vez e seja muito bem-vindo. Bom dia, Carla. Sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal da Super TV HD, com todos os telespectadores. E vamos falar um pouquinho sobre aquele tema lá que você achou interessante no vídeo. Isso. Né, que é o glaucoma na infância. O glaucoma na infância, ele é raro, tá? Mas acontece. O glaucoma na infância, ele se comporta de uma forma diferente do adulto. Existem alguns tipos de glaucoma. Inclusive, só uma observação aqui, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, assim, o glaucoma não é uma doença, o glaucoma é um conjunto de doenças que culminam com o mesmo final, que é a lesão glaucomatosa no nervo óptico. Sim. Tá? E o glaucoma na infância, existem alguns tipos de glaucoma, no qual o principal deles, o mais comum, o mais falado, é o glaucoma congênito, tá? Que é por uma má formação lá na malha trabecular, que é a região onde é drenado o líquido de dentro do olho, né, o humor aquoso. Ele é drenado dessa malha trabecular, que é como se fossem uns ralinhos. E aí você nasce com uma má formação, que esses ralinhos eles nascem obstruídos. E o glaucoma congênito, apesar de ser o mais comum dos glaucomas na criança, ele é raro, né? Ainda bem que ele é raro, porque ele é bem grave. O glaucoma congênito, pra você ter ideia, ele incide em uma criança a cada 10 a 20 mil nascidos vivos. É muita coisa, né? Então, pois é, depende do estudo. Tem estudo que mostra mais próximo desse valor, 1 a cada 10 mil, tem estudo que mostra mais 1 a cada 20 mil. Então, ele é raro, mas ele é muito grave. E a maioria dos casos é bilateral, né? Acomete os dois olhos, cerca de 70 a 80% dos casos acomete enorme, né? nos dois olhos. Não há como prevenir o glaucoma congênito, mas há como a gente fazer um diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença. Então, pode-se nascer com esse probleminha já, que pode levar ao glaucoma, e pode também se adquirir depois que nasce. Explica um pouquinho pra gente. Isso. Na verdade, o glaucoma congênito, você, na barriga da sua mãe, na vida fetal, é onde ocorre essa malformação. Então, você já nasceu com o problema. Algumas crianças já nascem com o glaucoma congênito manifesto, porque ele já começou a aparecer na vida intrauterina. Então, essa criança que o glaucoma já começou a aparecer na vida intrauterina, na barriga da mãe, ele já nasce com os achados clínicos que a gente, no teste do olhinho, a gente já ia ver. Mas é possível, por exemplo, identificar ainda na barriga da mãe, através de alguns exames, ou não? Em teoria, até tem como, sim, né? Mas na prática é bem mais difícil. Mas como o teste do olhinho, a gente faz o teste do olhinho no primeiro mês de nascido da criança, né? Então, esses casos que já nasceu, né, já desenvolveu o glaucoma congênito na barriga da mãe, no teste do olhinho a gente já identifica. A gente não identifica, na verdade, o glaucoma, a gente identifica algumas alterações indiretas que sugerem que pode ter o glaucoma. E aí a gente precisa de levar essa criança para o centro cirúrgico para fazer o exame nela, ela estando sob sedação, porque os exames que a gente precisa fazer nela, ela estando acordada, ela não vai... Pois é uma coisa angustiante para os pais. Imagine aí, né? Um mesinho de vida e já ter que passar por uma cirurgia desse tipo. Aí daí a importância, doutor Jaime, eu quero que você esclareça pra gente, desse teste do olhinho, porque a maioria das mães, assim, os testes que são feitos assim que nasce, enquanto você ainda está na maternidade, tudo bem, é cômodo. Você vai lá e faz. E muitos testes que são feitos, alguns que são feitos depois, com mais alguns dias de vida, ou até meses, aí as mães acabam deixando, eu faço depois, eu posso fazer até tal mês, eu vou fazer depois. Não, gente, tem que ser feito, porque não só esse problema que pode levar ao glaucoma, como tantos outros são identificados através desse teste. Isso, né? O teste de olhinho, a recomendação é que faça no primeiro mês de nascido. Sim. Né? Tem locais que faz na própria maternidade, outros locais da maternidade não tem, mas você procura fazer no primeiro mês de vida, tá certo? Pode ser feito com o oftalmologista, ou poderia ser feito inclusive com o pediatra. Aqui em Mossoró a gente vê que a maioria dos pediatras não estão fazendo, Faz e termina fazendo com o oftalmologista.
Ele é importantíssimo não só para o glaucoma congênito, mas também para a catarata congênita, para algumas outras doenças como retinoblastoma, que é um tumor na retina. Então, o diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença para a criança, especialmente no glaucoma, no retinoblastoma, que são quadros mais graves, mais agudos. Mas aí, tem algumas crianças que desenvolvem um pouco mais tardiamente esses sintomas, esses achados, esses sinais indiretos. E quais são esses sinais, doutor Jaime, que as mães podem estar desconfiando ali dentro? Tá. A gente fala que tem uma tríade clássica na criança recém-nascida que, se aparecer 2 desses 3 sintomas, ou os 3, a gente vai desconfiar do glaucoma congênito. Quais são? O blefaroespasmo, que é o espasmo da pálpebra, é a criança que fica sempre ali piscando, apertando, né, o olho, tá certo? É a fotofobia, aquela criança que fica muito irritada com a luz. Sim. E o lacrimejamento. Lacrimejamento na criança, o mais comum é que seja o canalzinho da lágrima que ainda não se completou a perfuração dele. Mas se você tem a criança com lacrimejamento e uma fotofobia, o lacrimejamento e esses espasmos, normalmente o espasmo é o que menos aparece, porque geralmente aparece por último. Mas você tem aí a fotofobia junto com o lacrimejamento, são sinais aí pra gente desconfiar que tem o glaucoma congênito. Entendi. Então, o menor sinal aí desses 3 sinaizinhos, identificou, mesmo que seja ali, acabou de nascer poucos dias, já é interessante levar um oftalmologista, mesmo antes de fazer o teste, ou esperar completar um mesinho para fazer o teste? Não, na verdade, o teste do olhinho pode ser feito a partir do nascimento. Sim, entendi. Dentro do primeiro mês, né? Entendi. E assim, a recomendação formal, até pela Escola Americana de Pediatria, é que a criança, além do teste do olhinho, passe uma consulta aos 6 meses de idade, 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade, 18 meses, 2 anos, e a partir daí passar anualmente. Isso é muito importante, principalmente para as mães, para os pais, né, na verdade, estarem levando os seus filhos, porque a gente às vezes se acomoda, né? Fiz o teste do olhinho, deu tudo certo, graças a Deus, tudo bem. Pronto, precisa mais lá na frente, se tiver algum problema de vista, como a gente chama, leva para o oftalmologista. Então é importante as pessoas não terem esse hábito, né? Infelizmente, de fazer de levar com essa frequência. Pois é, nós mesmos, oftalmologistas, muitas vezes nós negligenciamos essa informação. Né? É verdade, mas aí é bom saber, né, e fazer levar essa criança dessa maneira realmente para o oftalmologistas. E assim, doutor Jaime, identifica como é que é dado realmente esse diagnóstico. A partir desses sinais, esse exame que é feito, você falou que precisa sedar, existe outro exame ali que pode estar sendo feito para fechar realmente esse diagnóstico? Na criança pequena, como ela não vai colaborar com o exame, então a gente precisa levar para o centro cirúrgico para fazer os exames, que seriam a medição da pressão intraocular, a realização do fundo de olho ou mapeamento de retina, a medição do tamanho da córnea, porque o que acontece? Na criança que tem o glaucoma congênito, o olho vai apresentando um aspecto que a gente chama de buftalmo, é um olho inchado, então ele se torna um olho grande, com a córnea muito grande, o que a gente chama de megalocórnea. Então, a medição do tamanho da córnea também é importante nisso aí. E também, nesses casos, quando a gente leva a criança para o centro cirúrgico para fazer os exames, para ver se tem glaucoma congênito, a gente também já vai preparado para a cirurgia. Porque se realmente for um glaucoma congênito, aproveita que a criança já está sedada, já faz É isso que eu ia perguntar. A cirurgia tem que ser feita imediatamente. Sim. A partir do diagnóstico? O glaucoma congênito, ele é cirúrgico. Como eu falei, existem outros glaucomas na infância também que não necessariamente vão ser cirúrgicos, mas o glaucoma congênito, ele obrigatoriamente vai ser cirúrgico. Entendi. Então, e a partir dessa cirurgia, é feito o tratamento depois, já fica curado, tá tudo certo? Como é? Vamos tranquilizar aí as mães. Pois é um caso grave, então nem sempre a cirurgia... Glaucoma nunca é simples, né? Nem sempre a cirurgia sozinha ela vai resolver. Em alguns casos a gente precisa ainda de acompanhamento com colírio e precisa de um acompanhamento dessa criança bem de perto. Entendi. Doutor Jaime, a gente sabe, como você já explicou no comecinho, algumas crianças já nascem com... Caso possa ser que tenha mais chances ou não? Ótima pergunta, Carla. Sim, existe um componente... Já tem alguns genes que foram mapeados, né, em relação ao glaucoma congênito. Então a gente sabe que muitos dos casos são realmente congênitos. Se tem alguém da família, parente de primeiro grau, que teve glaucoma congênito, você tem uma chance maior do seu filho ter, por exemplo. Meu avô tinha um glaucoma, mas é um glaucoma
mas é um glaucoma mais relacionado à senilidade, mais um envelhecimento, um glaucoma crônico de ângulo aberto. Esse aí não é fator de risco para glaucoma congênito, tá? Glaucoma congênito na família é fator de risco para outro glaucoma congênito, mas aquele glaucoma que seu avô teve já na idade já avançada, né? Por exemplo, esse aí não entra como fator de risco para o glaucoma congênito. Entra como fator de risco para esse glaucoma lá mais na frente, lá na senilidade. Entendi. Doutor Jaime, assim, se não for realmente levado a sério pelo pai e pela mãe que está ali junto com a criança identificando, o glaucoma, ele é considerado uma das doenças que podem levar à cegueira dessa criança? Isso. O glaucoma como um todo, pegando todas as doenças, ele é a principal causa de cegueira irreversível no Brasil e no mundo. Infelizmente, né? Na criança, ele também é um dos principais causadores de cegueira irreversível. Entendi. Então, todo cuidado, né, mamães e papais? O doutor Jaime já deixou aqui esses primeiros sinais que podem estar indicando o comecinho ali do glaucoma ou de outra doença. Então, é interessante reforçar, doutor Jaime, para quem está assistindo a gente, quais são os cuidados ali que as mamães devem ter no comecinho da vida das crianças em relação, que é muita coisa para cuidar, né, quando o bebê nasce. Mas essa parte, né, da oftalmologia dos olhos, é preciso ter um cuidado especial também, né? Claro. Então, a recomendação formal, né, como eu falei, todas as crianças, em relação à consulta com o pediatra, no primeiro ano de vida, normalmente se recomenda consultas praticamente mensais, né? Você tem a consulta no primeiro mês de vida, no segundo, para fazer a puericultura, acompanhar o crescimento da criança. E muitas vezes, alguns sinais aí, quem observa até o próprio pediatra e ele nos encaminha. Mas em relação à parte oftalmológica, a recomendação formal, como eu falei, teste do olhinho deve ser feito ainda no primeiro mês de vida. E depois consultas periódicas aos 6 meses, aos 12 meses, aos 18 meses e aos 24 meses de idade. E aí, posteriormente, a gente vê essa criança uma vez por ano. Entendi, né, gente? Informações aqui sobre o glaucoma na infância com o doutor Jaime Martins. Todo cuidado, mamães e papais. Ficar atentos aos sinais, aos sintomas, se sua criancinha apresentou alguma coisinha ali no primeiro mês de vida. E mais uma vez, vamos fazer o teste do olhinho, gente, até um mês de vida. É importante para detectar tantas doenças que podem vir a acontecer. E como o doutor Jaime falou, quanto mais cedo descobrir, não só em relação ao glaucoma, né? Tem mais chances aí de tratar e de ter realmente um resultado positivo. É verdade. O glaucoma congênito, como eu falei, ele é cirúrgico, o tratamento é cirúrgico. E quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a chance, melhor o prognóstico dessa criança preservar a visão. Então, exatamente. Vou aproveitar também, como você falou, estava falando a gente das recomendações, da prevenção. Outra coisa importantíssima, como eu falei a você, o glaucoma congênito é o mais importante dos glaucomas da infância, mas existem também outros glaucomas. E um dos glaucomas que pode na criança é o glaucoma causado pelo uso de medicações, especialmente os corticosteroides. Os corticosteroides é muito usado na infância. O corticoide via oral, seja o xarope ou seja o comprimido, pode causar também. Tem menos chance do que o colírio ou a pomada à base de corticoide, mas isso aí também é uma coisa que tem que ficar atento. Muito comum criança ter asma, por exemplo, ter rinite alérgica, que trata com xarope de corticoide. A base de dexametasona, de prednisolona. Os zonas da vida. Então, sempre o uso do corticoide tem que ser com a prescrição médica, tá? Apesar de você, diferentemente do antibiótico, você obrigatoriamente tem que ter a receita controlada, o corticoide a gente compra sem receita controlada, mas tem que ser acompanhado com o médico, com o pediatra, o uso do corticoide, porque ele pode dar muitos efeitos colaterais. E colírios à base de corticoide, também que a gente vê volta e meia, com as pessoas que usam por conta própria, não pode ser usado por conta própria. Colírio à base de corticoide, a longo prazo, dá muito efeito colateral. E um deles é o glaucoma, tá? Eu já vi esse ano crianças chegando no meu consultório sem sintomas algum, e quando a gente vai ver o fundo de olho, é um glaucoma avançado. E a gente vai puxando a história. Não, porque ele tinha uma alergia ocular, o médico passou o corticoide, e aí a gente ficou sempre usando, né? Que quando o médico passa por um tempo limitado e faz o acompanhamento. E acontece assim, não, ele
ficou bem com corticoide, aí não voltei mais no médico. Sempre que ele tinha a coceira no olho, a Aquela gente velha usava história, né? o colírio à base de corticoide e desenvolveu um glaucoma na criança. Criança pode usar colírio, doutor Jaime? É uma pergunta uma dúvida muito grande das mães também. Qualquer probleminha ali no olho, pode usar um colírio ou tem que ter mesmo essa prescrição, né? O colírio pode ser usado na criança, né? E sempre com a prescrição médica. Os colírios lubrificantes, que a gente até fala que, ó, o lubrificante você consegue comprar sem receita médica, e o uso do lubrificante, de modo geral, ele é seguro, né? Ele não tem muita contraindicação. Mas na criança, a maioria dos colírios, se você for ler a bula, ele vai dizer assim que não é recomendado em criança menor que 2 anos. Mas o porquê disso? É porque, na verdade, a maioria dos colírios não tem estudo na criança menor que 2 anos de idade. Provavelmente vai ser seguro também. Mas como não tem estudos, então muitas vezes você pega a bula e fala lá, ó, não pode usar em criança menor que 2 anos. Tem alguns que na bula já está liberado. Então, de preferência, dá preferência a esses colírios que tem na bula, né, que pode ser usado. Mas, de toda forma, como a gente falou, o ideal é sempre o uso do colírio ser monitorado, ser prescrito pelo médico. Exatamente, minha gente. Vamos acabar com essa história aí de estar usando medicamento por conta própria, principalmente nessa área, né, da visão, que é tão frágil, que a gente precisa ter realmente muito cuidado, e a prescrição médica, que, claro, é sempre fundamental em qualquer tratamento. Doutor Jaime, muito obrigada, viu? Muito bom receber você, receber essas informações também, para aliviar um pouquinho o coração dessas mães. Eu que agradeço mais uma vez o convite, sempre é um prazer estar aqui com vocês, falar aí com a população, trazer informação para a população. Quando a gente consegue levar informação à população, para a gente também é bom, facilita o nosso trabalho. Pois é. Você pega um paciente que é mais consciente sobre a doença, que adere melhor ao tratamento, a gente tem resultados melhores. Com certeza. Então, é muito importante, não só a população, como para o médico, né, a gente trazer essas informações para o paciente. Exatamente. Esse é o objetivo aqui do nosso programa, né? Levar essa informação sobre saúde para vocês, nossos telespectadores, né? Quem assiste o Geração Saúde já chega no médico sabendo de muita coisa, né? Muito obrigada, doutor Jaime. Muito obrigada a você. Gente, o doutor Jaime tem um canal no YouTube. Como é o nome do canal? Então, pessoal, lá no YouTube, vocês me encontram no canal do glaucoma. Só digitar lá, canal do glaucoma. A gente tem vários vídeos falando sobre glaucoma. Também tem um site com o mesmo nome, www.canaldoglaukoma.com.br, e lá a gente traz informações toda semana, novidades, falando sobre muitas coisas, mas principalmente sobre o glaucoma. Exatamente. Quer ficar informado, sabendo de tudo sobre o glaucoma, é só seguir o Dr. Jaime lá no canal, no site também. O Instagram também tá tudo lá para você conferir, tá certo? Minha gente, bom final de semana. Certo? Todo mundo aí na paz, aproveitando o final de semana. Mas segunda-feira a gente tá de volta, viu? 10h15 eu espero você ao vivo aqui na telinha da Super TV. Antes de terminar, eu quero mandar um beijo pra minha linda, maravilhosa Manu Valcácio, nossa master, nossa maquiadora. Tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, amiga. Deus lhe abençoe. Muita saúde, muitos anos de vida, né? Hoje é dia de agradecer a Deus pela vida dela, pelos dons. É maquiadora excelente, é master, é radialista, jornalista. É tudo junto numa pessoa só. Parabéns, amiga. Deus lhe abençoe. Muitos anos de vida. Feliz aniversário. Aproveite aí o seu dia. E eu vou embora. Bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira a gente tá de volta. Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Super TV é sua, é super.